Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, a economista Rita Mundim e a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, a pesquisa quentinha saindo do forno, a Inquest, divulgada agora pela manhã, indica que o presidente Lula mantém a liderança em todos os eventuais cenários de primeiro e segundo turno simulados para a disputa presidencial de 2026. A pesquisa mostra estabilidade pelo segundo levantamento consecutivo e repete o cenário de setembro. No segundo turno, Lula está 9 pontos à frente de Ciro Gomes, do PDT, pelo menos até agora, né, do PDT, 10 de Jair Bolsonaro, que está inelegível, 12 de Tarcísio de Freitas, do Republicano, e Michele Bolsonaro, né? Os dois o Lula tem 12 na frente de cada um deles. 13 na frente de Ratinho Júnior, 15 na frente de Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Eduardo Bolsonaro, e 23 à frente de Eduardo Leite. Ou seja, Marcelo da Fonseca, são boas lideranças quando comparado isso nome a nome. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu continuo com a impressão de que o presidente Lula vem ganhando um pouco de WO, sabe? Ele vem ganhando porque os outros adversários, né, os principais nomes que estão na disputa, não conseguem, né, uma agenda muito positiva ou, pelo contrário, né, tem sequências de agendas negativas uma atrás da outra. Principalmente a parte mais ligada ao Bolsonaro, né, a parte mais da extrema-direita, ou da direita mais radical. Eu acho que todas as agendas que vieram com tarifaço atrapalharam muito esse grupo de ideológico, e isso acabou também atrapalhando, de certa forma, os outros governadores que estavam se reunindo, estavam conversando para tentar mobilizar uma frente contra o presidente Lula, e isso acabou muito afetado por essa situação. Eu acho que o presidente faz um governo cheio de problemas, né? Um deles a gente pode falar que aconteceu ontem à noite. O governo, a relação com o Congresso é uma relação muito difícil. O governo tentou no ano passado criar um novo imposto. O Congresso mandou um recado claro. Não, a população, e eu acho que aqui o Congresso representou sim a população brasileira, não aguenta mais um novo imposto. Ainda assim o governo foi no Supremo, conseguiu, né, no Supremo rever a decisão, conseguiu derrubar a decisão do Congresso, e o governo tentou regulamentar esses novos impostos. O Congresso de novo mandou um recado para o governo Lula. A população não quer mais um novo imposto. Então o governo Lula vai batendo a cabeça em muitos setores. Agora, quando você olha para as outras opções, né, principalmente da extrema-direita, da direita mais radical, são opções que a população não quer. Aí o Lula se beneficia e lidera a intenção de votos. Ô Rita Mundim, bom dia para você. Mais uma pesquisa Quest, dessa vez para a corrida presidencial, com bons números pro Lula, pelo menos até agora. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Essa pesquisa reflete aquilo que foi discutido ontem, né? Ela reflete o aumento da popularidade do Lula desde maio, onde ele teve o seu pior momento exatamente pela ligação que era feita pela sociedade da sede arrecadatória do seu governo. Quando vem o tarifaço do Trump, aí ele inverte a conversa. É como se quem tarifasse o Brasil fosse os Estados Unidos. E aí essa inversão, né, de tarifa e com o discurso da soberania trouxe de volta para o Lula a popularidade. Só que eu disse isso aqui várias vezes. Agora, o nosso problema, que é estrutural, que é histórico e recorrente, ele está em cima da mesa e o rei vai ficar nu de novo. Por quê? Hoje eu falei da fábula dos 3 porquinhos no meu comentário. Seria o 3º mandato do Lula e ele está tendo a chance de construir uma casa sólida, com base na responsabilidade fiscal. Mas o lobo mau do poder pelo poder vai soprar de novo a casa do Brasil. E nós estamos vivendo, na minha opinião, uma crise da mesma proporção ou até maior do que a que vivemos em 2000 e Dilma, quando nós tivemos a pior crise econômica da história do Brasil. Ô, Júnior, eu quero... Mas você vai me perdoar, e depois eu não falo mais não, porque eu fiquei de fazer a pesquisa ontem dos gastos com publicidade e eu trouxe ela aqui. Rapidamente, no governo Jair Bolsonaro, de 19 a 22, o gasto total com publicidade foi de 5,3 bilhões. No governo Dilma Rousseff, foi de 10,3, só no período dela. Já no Temer, 3,5. Se somar Dilma Rousseff e Temer,
13,8 bilhões. Aí estão os números que comprovam a prioridade do governo Bolsonaro em destinar as verbas para outros fins que não a publicidade. Eduardo Costa, eu me embolei um pouquinho na hora de falar dos números, eu vou me permitir repeti-los e mandar o comentário para você. E eu vou aproveitar e te perguntar o seguinte, você vai me perguntar sobre o governo Lula ou sobre a pesquisa? Não, sobre pesquisa. Tá bom. Tá. Então, ontem você me perguntou sobre as razões do sucesso do Lula na aprovação e ficou parecendo para muita gente, dada a intervenção de colegas, que eu estava fazendo uma defesa do governo. Mas vamos à pergunta. Então vamos, ó. 9 pontos à frente de Ciro Gomes, 10 pontos à frente de Jair Bolsonaro, 12 pontos à frente de Tarcísio e Michele, 13 pontos à frente de Ratinho Júnior, 15 pontos à frente de Zema, Ronaldo Caiado e Eduardo Bolsonaro e 23 pontos à frente de Eduardo Leite. Eu tô falando isso aqui em cenários de segundo turno. Primeiro, deixa eu registrar a minha felicidade, porque ontem à noite mesmo, Jornal da Globo, eu vi o Felipe Nunes, o genial da Quest, explicar a pesquisa, e ele falou as duas coisas que eu tinha falado aqui 8 horas da manhã. Uma razão é a boa comunicação do governo, que ela melhorou, e outra são as boas notícias que têm aparecido. Mas o Felipe disse algo também que eu preciso destacar aqui, que tem a ver com a popularidade e com a pesquisa eleitoral, ou a possível a sondagem eleitoral. Que a maioria da população brasileira, atenção, isso é importante, ainda não se convenceu de que o Lula entrega o que podia entregar. 51 contra 49. Muita gente não faz isso, mas eu não tenho problema de fazer, se declarar isso, aquilo, outro. Eu estou entre os 51. Preciso deixar isso claro. Eu não sou o apoiador dos 49% do Lula, não. Mas, graças a Deus, né? Eu peço a ele para não deixar olhar as coisas com o olhar do ódio ou do amor. Então, eu consigo ver coisas boas e ruins. Por exemplo, por que é que o Lula continua na frente? Marcelo da Fonseca matou a charada WO. Senhoras e senhores, o segundo melhor colocado no eventual segundo turno para as eleições do ano que vem com Lula, eu sei que não é candidato. Não é candidato. O terceiro, né? Esse é o primeiro, que é o Ciro Gomes. O segundo, que seria o Bolsonaro, é inelegível. Então, não é que o Lula é muito bom. É que ele é um político, tem lá suas estratégias e dá muita sorte, porque a direita brasileira é muito ruim. Eu fiquei aqui 4 anos falando que o Bolsonaro ia devolver, ia ressuscitar politicamente o Lula pela boca. Não deu outra. Agora eu vos digo, quem são os dois expoentes da direita brasileira nesse momento? Os caras que mais falam, Júnior. O porta-voz aqui no Brasil, Silas Malafaia, vê se pode. E o nosso embaixador da direita no exterior, Eduardo Bolsonaro, fazendo tudo para ajudar o Lula. Cada passinho que ele dá, ele ajuda mais o Lula. É por isso. O cara bom, que eu já falei aqui, que votaria nele, ele poderia ser um caminho para a gente tornar esse país mais calmo, que é o Tarcísio Freitas, deu essa escorregada na Coca-Cola essa semana. Mas ele está desesperado, porque ele tem que fazer a campanha, ele tem que governar São Paulo, ele tem que se safar dos ataques dos Bolsonaros. Resumindo a prosa, Júnior, Marcelo da Fonseca tem razão. Se eles continuarem sem juízo, batendo cabeça, vai ser WO. Ô, Silvana Lobo, e aí? Essa pesquisa divulgada agora há pouco, é lógico que a gente está há exatamente 1 ano das eleições, né? Porque a eleição é no ano que vem, no mês de outubro. Há 1 ano das eleições, o cenário é este. É lógico que tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas mostra, é clichê falar, mas é o retrato de momento. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu acho que eu fui extremamente bem contemplada por todos que falaram antes, mas eu penso o seguinte, a quantidade de votos do Lula, ou aquela porcentagem da população que é Lula, é o Lula Futebol Clube, que a gente vê aqui. E realmente o problema é o seguinte, contra quem? Quando você pulveriza o contra quem, dá esse tipo de resultado. Agora, eu espero que para o próximo ano a gente tenha aí alguma coisa mais concreta que dê condições para a população realmente escolher. Porque assim, fulano, será possível que esses fulanos não tenham um programa conjunto para apresentar alguma coisa diferente, de mais concreta para a população, que é o que a gente aspira? E outra coisa também, né, gente? Aí o Trump vai lá e fala, não, nós tivemos uma química muito boa, sendo que nós fomos bombardeados anteriormente a isso, dizendo que os Estados Unidos estavam pegando no pé da gente, que a gente ia quebrar, que o agro ia quebrar. Aí o Trump solta lá na reunião da ONU que não, esse cara é bacana e nós vamos conversar, e conversou e tal. Para quem é ignorante feito eu, o que vai achar?
Poxa, agora deu tudo certo. Barack Obama falou que ele era o cara e agora o Trump também tá falando que ele é o cara. Quem sou eu para não falar que ele é? O problema aí é o desconhecimento também. Ô Silvânia, e além, né, dessa situação que passa, a gente vê a direita totalmente brigando num nível muito baixo. Nesse fim de semana a gente viu, né, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que se lançou como pré-candidato também da direita, brigando com o Ciro Nogueira, né, presidente do PP, que também é de direita, num nível assim, parecendo briga de quinta série. Né? A todo tempo o Eduardo Bolsonaro ataca o Tarcísio, coloca o Tarcísio sempre numa situação assim, impressionante. O Eduardo conseguiu brigar com o Tarcísio, com o Nicolas, com o Zema. Então, isso vai fortalecendo o Lula. O Lula está se fortalecendo muito mais pela bagunça dos rivais do que pelos méritos do governo, que a gente está vendo que o governo tem apanhado muitas coisas.